Fala, minha família Caipora, tudo jóia? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 23 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E trago para vocês os nossos resultados dos palpites do dia 21 de fevereiro, completos, beleza? Faltou os palpites dos jogos que iriam rolar ainda. Então tivemos 15 palpites com 11 greens e 4 reds. Um resultado muito bom para estes palpites, beleza? E eu, como comentei no último vídeo, Yokohama precisa melhorar muito a pontaria devido às suas 37 finalizações e não conseguir marcar os gols, beleza? Já o Olímpia tivemos o que pôde. Ele teve 20 finalizações a 5, não conseguimos passar do 1,5 gols. Nos jogos do Champions League, tivemos o gol no finalzinho do Porto, foi um jogo muito feio, muitas faltas e pouco futebol. Não tivemos o resultado desejado. E no jogo do Barcelona ele pressionou bastante, mas não conseguiu marcar aquele golzinho HT que ele sempre vinha marcando. Então, eu acredito que esse jogo também foi muito ruim para a gente. Mas tivemos 11 greens contra 4 reds. O resultado foi bom, beleza? Tivemos aqui então os resultados dos jogos do dia 22, tá? Esse eu trago para vocês parcialmente, tá? Foram 25 palpites com 16 greens e 6 reds até o momento e ainda temos 3 jogos para rolar. No jogo do Al Hilal, tivemos 67% de posse de bola para o Al Hilal. Ele atacou poucas vezes no primeiro tempo, ficou só rondando a intermediária e não finalizou muito. Foram 10 finalizações entre as duas equipes totais. Beleza, galera? Por isso não ocorreu o gol HT. E tivemos aqui o Freiburg contra o Lens. O jogo foi muito truncado, com muitas faltas. Mesmo com 22 finalizações a 15, não saiu nenhum gol. Não saiu nenhum gol. Isso é muito ruim para esta partida, beleza? Já no jogo do Karabag contra o Braga, que jogo foi esse? Muito equilíbrio em posse de bola, foram 31 faltas, tivemos ótimos ataques, por isso justifica o resultado de 3-2, tá? Já no jogo do Karabag contra o Braga, eu esperava muito mais do Braga no primeiro tempo. Eu achava que ele ia ter muita pressão devido a ele buscar o resultado ser uma equipe muito melhor que o Karabag, beleza? E ele no primeiro tempo não conseguiu marcar nenhum gol, tá? Nem conseguiu sofrer um contra-ataque matador do Karabag, beleza, galera? Então eu acredito que essa partida também não foi como prevista. Vamos lá para o jogo do Toulouse e Benfica. O jogo foi bem equilibrado, apesar do Toulouse atacar bem mais, não saiu gols nessa partida, beleza? E já no jogo do Rennes e Milan, foi como o jogo anterior, saiu muitos gols, tá? O Rennes deu a vida nesse jogo para poder se classificar, mas se expôs muito na defesa e acabou sofrendo 2 gols do Milan. Por isso não atingimos o under 4,5 para essa partida, beleza? Por causa de um golzinho, beleza, galera? Então, vamos lá que eu vou trazer para vocês os palpites do nosso dia 23, galera. Vamos lá, então? Bora pra intro! Fala, galera, bora começar com nossas análises aqui então. Separei Medeama versus Al Ahly Cairo. Separei essa partida da CAF Clubes Liga dos Campeões com mercado de vitória e empate para fora. O Al Ahly tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Medeama tem 56%. Verificando o histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 3-0 do Al Ahly. E em séries, as duas equipes não perdem nas últimas partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos uma vitória de 3-0 do Al Ahly. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate para o Al Ahly em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, separei na CONCACAF Gold Cup feminina. Separei República Dominicana contra o México. Separei vitória no primeiro tempo para o México. Por que eu separei essa partida com este mercado? O México jogando fora de casa tem 88% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perdeu nenhuma das 9 partidas. Enquanto a República Dominicana tem 11%. Em séries, a República Dominicana não vence as 5 partidas e o México vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Nos últimos jogos, nos campeonatos e amistosos, tivemos os resultados com vitória do México no primeiro tempo
na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Bashundhara Kings versus Sheikh Russell. Separei essa partida em Bangladesh com vitória seca para casa. Por que eu separei este mercado? O Bashundhara tem 76% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Sheikh tem 50%. No histórico são 8 partidas com 7 vitórias do Bashundhara e 1 vitória do Sheikh. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bashundhara vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Bashundhara em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Bashundhara venceu a maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Brisbane Roar versus Western United. Separei essa partida com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Brisbane é de 50%, ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Western tem 22%. No histórico são 6 vitórias do Western, 1 empate e 3 vitórias do Brisbane. E a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Brisbane vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Brisbane, temos over do 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Western United contra o Western Sydney, que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Próxima partida, Charleroi versus Genk. Separei essa partida com under 4,5 gols. O Genk jogando fora de casa tem 52% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Charleroi tem 39%. No histórico são 31 vitórias do Genk, 12 empates e 21 vitórias do Charleroi. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Genk vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Charleroi, under 4,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Botev Plovdiv versus Etar Veliko. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Botev tem 74% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Etar tem 33%. No histórico são 9 vitórias do Botev, 5 empates e 3 vitórias do Etar. E a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Etar vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Botev, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, KNR Town versus The New Saints. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O New Saints tem 76% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O KNR tem 44%. No histórico são 29 vitórias do New Saints, 2 empates e 3 vitórias do Caernarfon. A média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Caernarfon vem empatando a 3 partidas e o New Saints vem vencendo os últimos jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Lincoln Red Imps versus Mons Calpe. Separei essa partida de Gibraltar com casa para marcar o primeiro gol. O Lincoln tem 78% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mons Calpe tem 67%. No histórico são 14 vitórias do Lincoln, 2 empates e 2 vitórias do Mons Calpe. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries do Lincoln Red Imps, ele vem vencendo as 5 partidas e o Mons Calpe ele vem marcando gols nos últimos 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos casa marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, o Utrecht versus Heracles. Separei essa partida com over do 1,5 gols na Holanda. O Utrecht tem 68% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Heracles tem 33%. No histórico são 17 vitórias do Utrecht, 12 empates e 10 vitórias do Heracles. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Utrecht vem vencendo a 3 partidas e o Heracles vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Utrecht, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, agora na Irlanda do Norte, separei Larne versus Glentoran. Separei essa partida com um handicap de +2 para fora. O Larne tem 51% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Glentoran tem 78%. Verificando no histórico, são 8 vitórias para cada lado e 5 empates. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Larne vem vencendo as 5 partidas e o Glentoran vem marcando gols nos últimos 7 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, o Larne não venceu com 2 ou mais gols de diferença em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Larne venceu a maioria das partidas com 2 ou mais gols de diferença. Porém, o Glentoran, ele não perde fora de casa a maioria das partidas com 2 ou mais gols de diferença. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap de +2 para fora, beleza? Próxima partida, agora na Romênia, separei Cluj versus Dinamo Bucareste. Separei essa partida também com um handicap de +3 para fora. O Cluj tem 66% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dinamo tem 50%. No histórico são 25 vitórias do Cluj, 8 empates e 10 vitórias do Dinamo. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Cluj vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o Dinamo Bucareste, ele vem sem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, o Cluj ele venceu com 3 ou mais gols de diferença em 2 das últimas 6 partidas. E verificando na casa do Cluj, ele venceu com 3 ou mais gols de diferença em 2 das últimas 6 partidas também. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Bucareste ele não perde com 3 ou mais gols de diferença a maioria das partidas, e o Cluj em casa ele não vem vencendo a maioria das partidas com 3 ou mais gols de diferença, apenas 2 partidas. Então eu acredito que para essa partida teremos um handicap +3 para fora, beleza? Próxima partida, Metz versus Lyon. Separei essa partida na França com over 1,5 gols. O Lyon tem 54% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Metz tem 17%. Verificando no histórico, são 27 vitórias do Lyon, 7 empates e 9 vitórias do Metz. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Metz ele vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Lyon vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Metz, over 1,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Bayer Leverkusen versus Mainz. Separei essa partida na Alemanha com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. O Leverkusen tem 76% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Mainz tem 39%. No histórico são 19 vitórias do Leverkusen, 5 empates e 12 vitórias do Mainz. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Leverkusen vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando na casa do Leverkusen, também temos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas de ambas as equipes. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima e última partida, separei na Espanha Real Sociedad contra a Vidia Real. Separei essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 3,5 cartões em quase todas as partidas. E verificando o histórico de disciplina no campeonato das duas equipes, temos uma média de acima de 5 cartões por partida. E por este motivo eu acredito que nós teremos over 3,5 cartões para essa partida, beleza galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e não se esqueçam de recapitular essas análises para montar os seus bilhetes, beleza galera? Inscreva-se no nosso canal, vocês que caíram de paraquedas aqui e assistiram esse vídeo até o final, e deixem um comentário para nos ajudar muito sobre este vídeo, beleza galera? Também não esqueçam de deixar o seu like antes de sair daqui, beleza? Vou transferir vocês agora para o nosso bilhete caipora. Fala galera, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Trouxe para vocês over 1,5 gols para Brisbane Roar versus West Ham United. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para Caen Arfon versus Daniel Sands. Separei over 1,5 gols para o Trash versus Heracles. Handicap para fora +3 em Cluj versus Dinamo Bucareste. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para Bayer Leverkusen versus Mainz. E over 3,5 cartões para Real Sociedad versus Vidia Real. Beleza galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!